amados irmãos e amigos que nos ouvem e nos assistem nessa noite. Estamos juntos mais uma vez, hoje dia 30 de agosto, né? Já dia 30 de agosto, reunidos juntos aqui para adorarmos ao Senhor, né? Mais uma vez, queremos engrandecer o nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e através de nós. E para isso nós vamos então, durante esse tempo juntos, adorarmos ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós vamos iniciar adorando ao Senhor, lendo a sua palavra, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 15 até ao 21. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, aliás, de 15 a 21. Diz assim o texto: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. Graças a Deus, aos olhos do nosso Deus, hoje nós somos declarados justos. Isso por causa de Jesus Cristo. E aqueles que são de Jesus, a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós temos esse privilégio porque um dia fomos reconciliados com Deus, através de Jesus. E a palavra nos diz que Ele nos deu o privilégio de podermos reconciliar o homem com Deus, nos deu a palavra da reconciliação, a palavra da verdade. E você e eu então temos o privilégio de compartilhar com as pessoas que ainda não têm esperança, que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, levar essa palavra da reconciliação. Então que nós possamos fazer isso, que nós mais uma vez possamos nos alimentar dessa palavra, para que durante essa semana que se inicia, nós possamos realmente compartilhar com tantas pessoas que for possível essa mensagem gloriosa de salvação do Senhor. Somos embaixadores da parte de Cristo, então façamos a nossa parte, cumpramos a nossa missão, reconciliando o homem com Deus. É um privilégio para você, é um privilégio para cada um de nós fazermos isso, e que a palavra de Deus que será ministrada mais uma vez nessa noite, através das orações, dos cânticos, da palavra pregada, de tudo que foi feito aqui, que isso possa inundar o seu coração, encher-o de alegria e de entusiasmo, para podermos então declarar que Jesus é o único Senhor e o único Salvador. Amém? Nós vamos então agora ouvirmos um louvor com a equipe de louvor da igreja, e depois vamos ver também um vídeo missionário com o pastor Alex Junqueira, que está lá em Alagoas. Não. Então, lá na Paraíba. Estou mudando o estado, né? Está lá na Paraíba, tá bom? Então vamos ver o vídeo depois que nós ouvimos então e juntos estivemos louvando ao Senhor com a equipe de louvor, tá bom? E depois do vídeo, o pastor Dalton tem a palavra para nos trazer a mensagem de Deus aos nossos corações nessa noite. Fique firme aí e vamos louvar juntos ao nosso Deus. E para a cruz eu vou.
Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu que estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês, participando desse culto, dessa celebração ao nosso Deus, dando a Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória, por aquilo que Ele tem feito, tem nos ensinado,
tem nos sustentado nesse tempo difícil. Já são 5 meses desde o início desse isolamento social. Período difícil para muitos, a gente sabe, muitos perderam pessoas queridas, enfrentaram lutas, mas como igreja, na verdade nós não temos nada a reclamar. Ao contrário, ao perceber a situação da igreja que sofre perseguição ao redor do mundo, nós somos privilegiados por ter um Deus que cuida de nós, por termos acesso a irmãos que podem socorrer uns aos outros. Então, Deus tem sido fiel em cuidar de nós aqui. Agradecemos muito a Deus pela presença de vocês aqui conosco, através das orações, das contribuições, do carinho demonstrado por alguns. Bem, nesse período todo, temos procurado nos adaptar, aos cultos transmitidos pela internet. E agora, graças a Deus, estamos começando a voltar. Mas percebemos alguma coisa muito interessante nesse período. Algumas famílias se reaproximaram, ao contrário do que acontece com aqueles que não temem a Deus. Muitos aqui na igreja se reaproximaram, pais e filhos abriram novos diálogos. Até a questão de contribuições na igreja, se não melhorou, pelo menos estabilizou, em alguns casos até melhoramos. Voltando agora às atividades presenciais, desde o meio de julho, aos poucos a igreja vai retomando, Então, no último domingo, dia 16 de agosto, nós já tivemos a presença de 60 pessoas aqui. É mais ou menos o nosso limite, por causa do distanciamento. Também recomeçamos os cultos presenciais nas congregações em Catolé de Zé Ferreira e lá na cidade de Santo André. Além dos cultos, estamos retomando também as classes de preparação para batismo e membresia. E é interessante que nesse período, os novos convertidos, aqueles que estão começando a frequentar a igreja, se firmaram e querem retomar a caminhada. Então, estamos agradecendo a Deus por essas vidas preciosas. Mês de setembro nós teremos o nosso mês de missões aqui, e é um tempo em que queremos desafiar a igreja a crescer no seu fervor evangelístico e missionário. A gente se acomodou tanto nesse período de pandemia, e agora é hora de retomar a caminhada e focar no nosso propósito maior, de tornar Cristo conhecido. A única coisa que deixamos para o ano que vem foi retomar as aulas do nosso curso de liderança cristã para formar os nossos líderes, os nossos futuros pastores e missionários. Temos vários interessados e vemos e cremos que a igreja é o celeiro de missionários e é aqui que a gente precisa desafiá-los. E graças a Deus muitos têm respondido a esse desafio. Orem por nós, não só para prepararmos essas pessoas, mas também para termos como ajudá-los no campo. Muito obrigado a todos que têm participado junto conosco nesses desafios. Esperamos que essas notícias possam alegrar o seu coração também. Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Nós vamos meditar hoje em João, no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E eu só quero relembrar os irmãos, lembra da nossa mensagem do domingo passado? Eu disse que o nosso Deus é maravilhoso, Deus, Ele é maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso em sua riqueza, Ele é maravilhoso em suprir as nossas necessidades, não é verdade? E por último disse que o nosso Deus é maravilhoso em glória por Cristo Jesus, amém? Então hoje nós vamos, não é bem continuar com a mensagem, mas toda a mensagem é uma continuação uma da outra, porque nós pregamos a palavra de Deus, amém? E vamos ver hoje um milagre muito importante que Jesus fez.
lá há 2000 anos atrás, o primeiro milagre dele, e que ele continua fazendo até os dias de hoje. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, ele diz assim a palavra de Deus: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, acabou o vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, chamou o noivo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Pai, nós queremos pedir as bênçãos do Senhor mais uma vez sobre a mensagem que será ministrada agora nessa noite. Que o Senhor me use, que o Senhor fale com a tua igreja, através de mim, fale comigo, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus, aplica essas verdades da tua lei em nossas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então veja só, acabou o vinho. E agora? Acabou o vinho. Quando alguém fala que houve uma mudança da água para o vinho, geralmente nós estamos dizendo que algo mudou, e mudou muito, e sabe, muitas vezes nós dizemos que mudou para melhor, não é? Quando assim fala, quer essa pessoa creia ou não, ela está falando, está confirmando o primeiro milagre de Jesus. Quando alguém fala mudou da água para o vinho, está confirmando aquilo que aconteceu lá em Caná da Galileia, quando tudo começou numa festa de casamento, como vimos ali nos versículos 1 e 2. Até aquele momento, meus irmãos, Jesus ainda não era conhecido das multidões, ele não era uma celebridade ainda, e apenas estavam com ele sua mãe e João, Pedro, Felipe e Nataniel, Mas o que jamais poderia acontecer numa festa de casamento, acabou acontecendo. O que aconteceu? Acabou o vinho. Agora, veja só, naqueles dias, não ter vinho numa festa de casamento significava a mesma coisa que hoje, você ser convidado para uma festa de casamento, e quando chega lá, não tem o bolo, não chegou o bolo, esqueceram de entregar o bolo. Imagine isso, uma festa, você também ser convidado para uma festa de aniversário de uma criança, do Miguelzinho, filho do Robson e da Ana, Imagine uma festa de aniversário do Miguelzinho e não tem brigadeiro. Olha só, que coisa triste, Não vai ter um brigadeiro. Imagine você convidar o Ivan, convidar eu e o pastor Roberto para ir comer um churrasco. Profetiza, pastor, para que nós fôssemos lá na casa do Ivan comer um churrasco, e chegamos lá, não tem carne, não tem costela. Isso aí é o caos, meus amigos. Foi o que aconteceu naquele dia, naquela festa lá em Caná da Galileia. Uma situação embaraçosa, porque, amados, não somente acabara o vinho, mas é provável que também ali não houvesse tempo e talvez até nem dinheiro para que se pudesse providenciar mais vinho para que a festa continuasse. Ou seja, humanamente falando, não havia como suprir aquela necessidade naquele momento, naquele lugar. Mas quando você convida Jesus
para entrar na sua vida, na sua casa, você pode ter certeza que as principais necessidades serão supridas. Amém? Vamos ver o versículo, do versículo 7 ao versículo 10, o que aconteceu? Do versículo 7, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima, né? E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feito vinho, não sabendo de onde viera, né? De repente apareceu o vinho lá para o mestre-sala, né? Se bem que sabiam os serventes, porque foram eles que encheram as talhas de água, né? E chamou o mestre-sala ao noivo, ao esposo, e deu uma bronca, deu uma reclamada, né? Ele disse assim: todo homem põe primeiro o vinho bom para ser servido, e quando já todos beberam, né? Aí sim ele coloca um vinho inferior. Mas você fez ao contrário, você serviu o vinho ruim e depois serviu um vinho bom. Claro, quem é que transformou a água em vinho? O Senhor Jesus. Amém? Então, quando você convida o Senhor Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, você pode ter certeza que as principais necessidades serão supridas. Amém? Toda pessoa tem uma necessidade que ela mesma não pode suprir na sua vida. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que carecemos, precisamos, necessitamos da glória de Deus na nossa vida. Romanos 3, versículo 23 diz que porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, retirados estão da glória de Deus. E nós sabemos, meus amados irmãos, que o pecado gera a morte, ou seja, gera a separação espiritual do homem de Deus. Amém? Tiago capítulo 1, versículos 13 e 15 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte, a separação de Deus. Amém? O pecado, meus irmãos, então, ele macula, ele mancha, ele contamina o coração do homem. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23 diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, o homicídio, o furto, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, resultado do pecado. Então o pecado separa o homem de Deus. Deus, que é santo, que é amoroso, e como nós dissemos, é um Deus maravilhoso. Então todas as pessoas precisam desse perdão. Todas as pessoas precisam da purificação espiritual, que só é alcançada pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. A palavra de Deus lá em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos desse sangue, do sangue de Cristo, para que os nossos pecados sejam purificados. Davi revela esse fato quando ele sente o seu pecado, quando ele se arrepende dos seus pecados, e ele clama pelo perdão de Deus, dizendo lá no Salmo 51, versículo 7: purifica-me como sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós temos que fazer essa oração assim como Davi fez também, nos arrepender dos nossos pecados e clamar para que o sangue do Senhor nos purifique de todo pecado. Há uma pergunta que atormenta a alma humana. Muitas e muitas pessoas
fazem essa pergunta: o que fazer com os meus pecados? O que fazer com as minhas culpas? Amados, só há um modo de satisfazer a necessidade espiritual do pecador: é a intervenção de Cristo Jesus em sua vida. Ele pode transformar a água em vinho. Então, deve-se reconhecer a sua necessidade espiritual, porque nós somos pecadores e precisamos do perdão de um coração limpo. Precisamos disso. Reconheça que os seus esforços pessoais não podem e não vão te dar o perdão dos seus pecados diante de Deus, se não for pelo sangue do Senhor Jesus. Então creia, meu querido, somente em Cristo como uma solução para a sua vida, porque só Jesus pode transformar a água em vinho. E quando Ele transforma no melhor vinho que você possa provar, e transformar a nossa vida da água para o vinho. Só Jesus pode então dar a você uma nova vida. Veja o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, versículo 17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Também Jesus é o único que pode te dar perdão. Olha só, em seguida Jesus afirmou à mulher, lá em 1 João capítulo 1, versículo 7: perdoados estão todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Lucas capítulo 7, versículo 48, como já lemos: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, não apenas de alguns, mas de todo o pecado. Também é somente Jesus que pode trazer paz na sua vida, porque Jesus, Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Também o Senhor Jesus pode nos dar esperança de uma vida feliz, esperança de uma vida cheia de bênçãos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Pode dizer aí em alta voz um amém para o Senhor Jesus? Amém? Uma vida incomparavelmente melhor também é o que Ele pode te dar, do que a vida que você tem agora. Incomparavelmente melhor, porque Ele transforma a sua vida para melhor. Também o Senhor Jesus pode te libertar, meus queridos, do poder das trevas, e não há trevas que possa superar o poder da luz que vem do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Também o Senhor Jesus pode te libertar do poder das tuas fraquezas. Você às vezes está se sentindo fraco, está se sentindo contraído, está se sentindo triste, está cabisbaixo, está deprimido. Ora, Jesus pode te libertar desse seu sentimento. Diz Deuteronômio 31, versículo 8: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te espantes. É a palavra de Deus nos dando essa garantia. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, quando Jesus transforma a sua vida, Ele transforma para melhor. Ele também pode te libertar do poder dos vícios que possam estar arruinando a sua vida. Amém? Fazendo de você, talvez, um novo homem, uma nova mulher, sem a dependência de drogas, tanto ilícitas quanto as drogas ilícitas, qualquer tipo de droga. O Senhor Jesus, Ele pode transformar a sua vida da água para o vinho. Você crê nisso? Se você crê nisso, meu querido irmão, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor Jesus, abra o seu coração, receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amados, eu posso dizer isso. Hoje nós estamos falando
pela internet, não é? Eu creio, eu tenho certeza, porque eu já recebi o retorno disso. Muitos, mas muitos amigos meus, lá do passado, de quando eu era jovem, amigos, pessoas que me conheciam, sabiam como eu andava, sabiam com quem eu andava, sabiam do jeito que eu andava. Eles olham, veem às vezes eu pregando, eu falando do amor de Cristo, eles falam: mas não é possível, o Dalton, eu não acredito. Esse cara, olha, veja só, isso é a transformação que Jesus faz nas nossas vidas. Eu não estou querendo dizer com isso, meu querido, que eu sou hoje o melhor homem desse mundo. Não, eu sou um pecador ainda, tenho os meus pecados perdoados, eu sou um miserável ainda, mas eu tenho a misericórdia de Deus. Eu tenho meus problemas ainda, mas eu coloco eles diante do altar do Senhor, e eu sei que o meu Deus, o meu provedor, Ele cuida de mim, e Ele pode cuidar de você. Amém? Siga então, meus queridos, siga o exemplo, o conselho que Maria deu àqueles servos lá naquele casamento. Siga o mesmo conselho, faça tudo o que Ele disser, e o que o Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite. Primeiro ele começa dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Sabe o que mais que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, siga o conselho de Maria, faça o que Jesus está dizendo em João capítulo 5, versículo 24. Quer ver? Siga também o que Jesus está dizendo lá em Lucas 13, versículo 5: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então você tem que se arrepender dos seus pecados. Siga o conselho de Maria para fazer aquilo que Jesus está dizendo, lá em João capítulo 6, versículo 47, que diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Deus seja louvado. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu quero nesse momento louvar e glorificar o Teu santo e precioso nome e agradecer a Deus pelos milagres que o Senhor Jesus fez na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, na vida dos meus amigos, na vida de todas as pessoas que já Te conhecem como Senhor e Salvador. Eu quero, Deus, clamar aqui nesse momento para que essa palavra também chegue no coração dos meus amigos, dos meus irmãos, de todos os meus conhecidos, das pessoas que estão vendo e assistindo esse culto, para que reconheçam os seus pecados e para que se arrependam desses pecados e sigam os conselhos que o próprio Senhor Jesus está dando aqui, que ouçam a voz de Cristo, quando Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que o Senhor assim faça na sua vida o que Ele já fez na minha. Deus abençoe a todos. Nós oramos então em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, nós vamos então, terminando já a mensagem, passar para o pastor Roberto, que vai ministrar a ceia do Senhor. Todos nós, mesmo separados, vamos compartilhar da ceia. Já preparou o seu suco? Já preparou o seu pãozinho? Reúna a sua família, amém? E vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. E todos tenham um bom domingo, né? E uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos participar juntos então nessa noite da ceia do Senhor. E para isso, como de costume, nós vamos abrir as nossas Bíblias então no texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e vamos ler os versículos de 23 até 33. Então vocês abram as suas Bíblias, por gentileza, né, para nós podermos juntos lermos o texto
e participarmos então desse momento tão precioso, né? Na presença do Senhor, a presença do nosso Deus grandioso e que tem nos abençoado de uma maneira ímpar. Porque eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice da aliança do Novo Testamento, ou da aliança no seu sangue, dizendo: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come, aliás, e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. A palavra do Senhor nos fala claramente de que esse momento é em memória do Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor, meus queridos, é uma recordação daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós, né? Para a remissão dos nossos pecados. E quando nós celebramos então a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que o texto bíblico nos ensina. Então é um testemunho maravilhoso, né, de que nós estamos aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é interessante a questão da ceia, porque os orientais, e olhando aqui para a própria questão dos judeus, eles davam muito valor às alianças e respeitavam muito as alianças que faziam. Quando Jesus ele instituiu o pão e o vinho, né, como elementos da ceia do Senhor, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não foi alguma coisa por acaso, né, que utilizou na hora que tinha ali na mesa o pão e o vinho. Para os judeus, o pão e o vinho fazia parte de um ritual de aliança de sangue, né? E era o mais alto nível de aliança que se podia fazer com uma pessoa, ou do qual uma pessoa poderia se submeter. Ao contrair essa aliança, né, desse nível, as duas partes estavam entrando em concordância e dizendo: eu faço parte da sua vida e você agora faz parte da minha vida. Então isso ficava muito bem claro dentro dessa aliança. Então por isso o Senhor declarou que a aliança era feita no seu sangue. Foi feita uma aliança, um pacto conosco. E o Senhor espera que do nosso lado nós tenhamos também esse pacto com Ele de lealdade e de fidelidade. Então era o mais alto nível de aliança, e o Senhor estabelece justamente essa solenidade, esse ritual, para que nós possamos observar até quando Ele então voltar. A expressão corpo, né, diz respeito à unidade, à comunhão que nós podemos ter. Então, mesmo à distância, nós vamos ter essa comunhão, né, com o Senhor Jesus, anunciando que nós o aguardamos, que ansiosamente queremos que Ele volte, mas vamos também, mesmo à distância, demonstrarmos que nós somos o corpo do Senhor, que nós estamos em comunhão e queremos agradar ao Senhor em todas as coisas. E mesmo distantes uns dos outros, nós continuamos sendo igreja, representantes dos céus, embaixadores da parte de Cristo, para anunciar então essa palavra do Senhor, né, a todas as pessoas que estão próximas ou até mesmo longe de nós. A mesa então, amados, a mesa da comunhão, né, ela é praticamente, em todas as culturas ela é utilizada, né? Em praticamente todas as culturas a mesa é um lugar característico onde as pessoas se unem, onde as pessoas estão juntas para poder celebrar algo. Então isso é precioso
é maravilhoso para cada um de nós. Então, a ceia do Senhor é esse momento que nós temos de reflexão, momento de adoração, momento de serviço, momento de nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? Em nós e através de cada um de nós. Então eu vou chamar o pastor Dalton para que possa se juntar a mim aqui e nós vamos juntos compartilhar com vocês então aí em casa. Espero que já tenha tudo preparado, né? Para que nós possamos então participar desse momento tão solene e tão importante na vida da igreja. Então nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Dalton que ore, agradecendo pelo primeiro alimento, que é o pão, e depois nós vamos comer juntos. E depois faremos da mesma forma com o suco de uva, representando então o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão, para o perdão dos nossos pecados. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos a Ti por esse momento tão sublime, Senhor, em que nós podemos celebrar a ceia do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada família que está nesse momento reunida, Senhor, em volta da mesa para celebrar, para compartilhar o pão, compartilhar com o suco que representa o sangue de Cristo. Nós consagramos a Ti, Senhor, esse pão que representa o corpo do Seu Filho, que foi moído, que foi pregado na cruz, que foi massacrado, Senhor, para que os nossos pecados fossem remidos. Esse corpo que foi entregue à sepultura, mas que ressuscitou. Amém. Para nos livrar, Senhor, da morte, para nos dar a vida eterna. Nós louvamos e agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos. Vamos agradecer então pelo segundo alimento, o suco de uva representando o sangue de Jesus, que foi derramado para o perdão de nossos pecados. Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por tamanho sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Não somos merecedores de absolutamente nada, não somos merecedores da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, mas o amor do Senhor é imensurável. E o Senhor nos amou mesmo nós sendo ainda pecadores. E nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia nós ouvimos a Tua voz e nós, ó Deus, desejamos e nós nos direcionamos ao Senhor e nós aceitamos, ó Deus, o sacrifício de Jesus para o perdão de nosso pecado e assim nós passamos a fazer, ó Deus, parte da família do Senhor, somos ovelhas do Teu pasto e nós te agradecemos pelo sangue que foi derramado na cruz para que os nossos pecados fossem lavados, fossem perdoados e assim nós pudéssemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos por isso e pedimos a Deus que haja em nós um coração grato e adorador todos os dias da nossa vida. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Jesus, bebamos. Que Deus possa nos abençoar, queridos, e que mesmo distantes ainda, não sabemos até quando, mas que nós possamos professar o nome de Jesus através da nossa vida, na unidade do corpo do Senhor Jesus, e possamos assim testificar do Senhor aos nossos familiares, às pessoas que estão próximas de nós, sendo embaixadores realmente da parte do Senhor e anunciando que em breve Ele voltará. Eu creio nisso, que em breve Ele virá
e que ele possa ter o maior número possível, né, de pessoas lavadas e transformadas por esse sangue precioso e maravilhoso. E você e eu somos instrumentos nas mãos de Deus para que essas pessoas possam ouvir e crer em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos dispor a realmente fazer aquilo que agrada ao Senhor. Uma boa noite a cada um de vocês. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei
Jesus, eu louvo ao Rei Jesus, a honra. Amém, irmãos? Depois de termos ouvido essa palavra abençoadora, que realmente possamos nos colocar à disposição do Senhor para vermos as maravilhas que Ele pode realizar através da sua e da minha vida. Creia na palavra do Senhor, creia naquilo que Ele pode realizar, naquilo que Ele pode fazer, e realmente você verá a glória de Deus ser manifesta na sua vida e na vida das pessoas que estão próximas a você. Então que Deus possa nos abençoar, que essa palavra não fique apenas nos ouvidos, mas que ela possa realmente fazer parte da sua vida e que você possa colocar em prática cada um de nós, e assim exaltarmos e glorificarmos o santo nome do nosso Deus. Nós vamos terminar ou encerrar o culto dessa noite, mas antes de encerrar gostaríamos de lembrar que você deve fazer os seus depósitos, de ofertas alçadas ou então do seu dízimo nas contas da igreja. Então aqui no final do culto, no vídeo aqui, você terá as contas tanto da igreja aqui de Curitiba como de Balsa Nova, e você, em fazendo o seu depósito, deve comunicar então os tesoureiros, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar, e nós vamos orar antes de encerrarmos o culto aqui, agradecendo ao Senhor então pela sua vida. E como ouvimos, Deus Ele quer o melhor para você e Ele pode realizar o melhor. Então se você está com algum problema, com alguma dificuldade, que você possa colocar o seu coração agora diante do Senhor, e você possa se prostrar diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que Deus é grande demais, mas que Ele quer, mesmo com toda essa grandeza, reinar na sua vida. Ele quer preencher o vazio da tua alma, Ele quer abençoar o seu coração. E você que já conhece o Senhor, se tem passado por alguma necessidade, que você coloque-se diante do Senhor agora, sabendo que Ele pode transformar as coisas para melhor, com toda certeza. Então nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe, e a cada um de vocês que também estão aí do outro lado. Pai, nós te agradecemos pela palavra que nós ouvimos, palavra que alimenta e que abençoa os nossos corações, e que nós possamos tomar posse dessa palavra, Senhor, reconhecendo-a como verdade do Senhor para cada um de nós, e que assim ela não, ó Deus, possa ter caído num solo realmente duro, mas que possa ter caído num solo bem preparado, para que ela possa brotar e possa produzir frutos. Então ajuda-nos, Senhor, a assim agir, e nós pedimos que o Senhor nos use como instrumentos nas suas mãos. E se há alguém, ó Deus, que não tem Jesus como seu Salvador e que ouviu essa mensagem nessa noite, que possa reconhecer, ó Deus, que é pecador e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oramos também pelos nossos amados irmãos que estão, ó Deus, passando por privações nesse momento difícil, ó Deus, na nossa nação e no mundo. Que o Senhor, ó Deus, possa lhes abençoar, começando pelos irmãos da nossa igreja, da nossa casa, e se estendendo, ó Deus, a outros irmãos e amigos que nós nem ao menos conhecemos, mas que a graça do Senhor, a bondade e o amor do Senhor possa alcançá-los, e que eles possam ser supridos em suas necessidades, sejam elas quais forem, emocionais, físicas, materiais, espirituais, que, ó Deus, o Senhor possa encontrá-los, que os seus corações possam estar abertos para, ó Deus, receberem a bênção do Senhor, e assim, ó Deus, serem ajudados nesse momento oportuno. Orienta-nos, portanto, dirige as nossas vidas, dai-nos uma boa noite de descanso, e se o amanhã nos pertencer, que nós possamos, ó Deus, levantar agradecidos por mais um dia de vida, e nesse dia e todos os dias que o Senhor nos der, que possamos glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Pedimos essas bênçãos e a tua direção sobre nós, em nome e por amor do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Que Deus, portanto, queridos, possa abençoá-los, que tenham todos uma boa noite e um bom começo de semana na graça e na paz do Senhor.